Skate é só ilusão, dá pra viver de skate, vale a pena. Meu nome é Eber Freitas e esse é Café com Teu Skatista. Seguinte, galera, esse quadro, a intenção é de ser um bate-papo nem um pouco roteirizado, porém trouxe uma colinha aqui pra algumas informações bacanas, trazer pra não falar nada errado, mas é bacana um vídeo roteirizado, né? Abordando a fundo algum assunto, mas é interessante uma troca de ideias também. O tema desse vídeo de ser ilusão é porque a galera da minha época, a galera que tá chegando agora, se empolga muito, né? Pô, eu vou viver do esporte, eu vou ganhar bem, vou mudar de vida. Não é impossível e não quero desestimular seu sonho. Mas a questão é que a gente sempre olha para a exceção e não na regra. Então, olhando a nível Brasil, você vai ver uma Raíssa Leal. Vamos colocar aí o Giovanni Viana, Carlos Ribeiro, que foi pra gringa. Aí tem Letícia Buffoni, Thiago Lemos, Gui Curi. Quem mais? Tem mais alguns nomes, Pedro Barros, eu vou ficar citando todos, né? Mas assim, é uma exceção. Quantos que você conhece, tem contatos, às vezes na sua cidade mesmo, que despontaram, que ganharam pra caramba andando de skate, que hoje em dia vivem disso? Não são todos. E é bem raro isso. E não é, como eu disse, não é pra te desestimular, te fazer abrir mão do seu sonho. Mas ver que, ainda que você consiga, é interessante você construir outra coisa, você ter uma outra profissão. Exemplo, boa parte, assim como eu, é videomaker, edita vídeos. Tem um exemplo aí, um cara que anda pra caramba, e eu curto demais o rolê dele, Maurício Nava. Trabalha com edição, filmagem. Tem o Jay Alves, que é das antigas, nem todo mundo vai lembrar. Também é videomaker. Então, assim, tem várias profissões que dá pra você seguir dentro. Fotógrafo, videomaker, designer, editor de vídeo, motion designer. Criar sua própria marca, sua skate shop, se bem que hoje em dia a gente tá vendo sumir as skate shops, né? Mas ainda assim é uma opção. Então você ter ali uma opção a mais pra não ficar só focado em andar, porque vai ter um tempo que o ritmo não vai ser o mesmo. Você vai ter outras obrigações. Porque assim, eu lembro que eu julgava muita galera que parava de andar. Eu ficava, pô, cara, o cara vai parar de andar, não vive o skate de verdade, o cara nunca foi skatista de verdade, pô, o cara andava bem pra caramba e agora parou, e isso e aquilo. Só que é algo que eu mesmo acabei passando. Acho que de tanto julgar e apontar o dedo, acabou recaindo isso sobre mim. Porque teve momentos que, mano, era perrengue, lógico. Ah, quem quer dar um jeito e tal, beleza, mano, mas tem momentos que realmente você precisa estar inteiro para poder trabalhar. Se você se quebra no skate, não necessariamente é culpa do seu trabalho e você não pode se prejudicar por isso. Então, mais responsabilidades, estudos. E a partir do momento também que você enxerga que, pô, meu, eu não vou ser profissional. E aí, o que eu vou fazer para me manter ali perto, entendeu? O lado bom foi que, como eu sempre tinha que editar, né, filmar meus vídeos, acabei indo pro lado do audiovisual, que tá ali lado a lado, né, mesmo trabalhando com outras coisas. E depois de um tempo também, a questão de ter o próprio canal. Então, foi algo que ajudou bastante. E com o canal, que veio uma pessoa perguntando se eu dava aula.
E daí em diante começou mais uma profissão. Então hoje em dia eu sou instrutor também. Então assim, olha como abriu o leque. E além disso, hoje em dia tem muitas outras opções, como eu até esqueci de falar, pô, você pode criar conteúdo, você pode dar aulas. Então não necessariamente você precisa ficar vinculado a só você profissional. Se eu não for profissional, acabou minha vida. Tem vários moleques que estão começando aí e os pais apoiam. Pô, compra tudo, leva pros campeonatos, cara. É essencial, é muito bom. Tem que apoiar mesmo. Inclusive faz muito bem pra criança saber que o pai sempre esteve ali apoiando, ajudando, porque é o que vai ficar. Porque se um dia ela não for profissional, ela vai olhar pra trás e falar, pô, pai, eu quis fazer isso, você me apoiou. Quis fazer isso, você me apoiou, né? Pai, assim, pais no caso, né? Tanto pai quanto mãe. Então isso é muito bacana, isso marca, né? Mas também não ter essa cobrança que, pô, se você força muito, às vezes a criança, ela já não quer mais nem saber de skate, entendeu? Então, assim, é uma dosagem certa. Quer competir, filho? Beleza, vamos competir. Quer treinar? Vamos treinar. Mas não aquela coisa de ficar ali de técnico, não, faz isso e tal, em cima, como eu vejo muitos, entendeu? Lógico, né? É uma dinâmica de cada um. Mas o ponto principal é isso. Você entender que são exceções e, para não ter trazido minha cola aqui à toa, olha alguns exemplos aqui que eu deixei. Cara, Joey Brezinski. Pesadaço, anda pra caramba. Inclusive recomendo o vídeo dele aí, o Bon Voyage, da Clichê. Ó pra você ver. Foi patrocinado pela Clichê, Autobahn, Diamond, Andale Burnings. Burnings, que foi... que ele confundou, né, com o Paul Rodrigues, levou por um tempo. Abandonou tudo. E hoje em dia ele é carteiro. Ainda anda, mas assim na folga dele, mas hoje é carteiro. Não demérito, né? Não falando, pô, o cara é carteiro e tal. Mas que assim, você vê como que a vida muda, né? E às vezes nem só pela questão de condições financeiras, mas pelo fato do cara querer fazer outra coisa, que não é impossível de acontecer, entendeu? Às vezes você pode querer continuar andando, mas não necessariamente sendo profissional. Porque todo mundo olha o lado do oba-oba, mas não vê que você, vamos assim dizer, é empregado da marca. Então, sim, você tem algumas obrigações ali a cumprir, né? Isso que nem todo mundo se liga. Mike Taylor, Alien Workshop, DC, e já foi também da DVS. Mais um vídeo que eu recomendo dele aí, ó, DVS Skatemore. Mano, um vídeo pesadaço. Hoje em dia o Mike Taylor é prefeito de uma cidade, se não me engano, a cidade que ele nasceu, até Thousand Oaks. Espero que esteja certa essa informação, mas enfim, ele é prefeito. E quiser confirmar os dados, é só seguir @Mike Taylor lá no Instagram dele. Mano, Jason Lee, Blind, Skateboards. Depois coloca Blind Video Days de 91, tem ele andando, pesado. Depois ele fundou a Stereo com o Chris Pastras, que existe até hoje. E parou de ser pro em 95 para ser ator. Ele tem um filme aqui que ele estreou que é o My Name is Earl, Mallrats, Quase Famosos e a dublagem de Os Incríveis. E se eu não me engano, ele participou também do Alvin e os Esquilos. Tem o Justin Eldridge, que foi da Chocolate, Lakai, Whale Trucks, Diamond, S, Fillmore e Valsurf. E hoje ele tem uma marca de golfe chamada The Number 33, N33, perdoe meu inglês, tá rimou. Então, isso aqui é um belo exemplo de caras que saíram, deixaram de ser pro e empreenderam em outras coisas. E alguns, no caso, ainda continuam andando. Outros não, outros de vez em quando. Porque tem tudo isso. Tem o fator financeiro, porque às vezes se você quer se quebrar, a marca não vai te dar aquele suporte.
Como muitas histórias aí, só vocês pesquisarem, vocês vão ver que em muitos casos a marca simplesmente abandona o cara, que é diferente de você ter um negócio ali, ter uma boa renda, ou trabalhar em algum lugar. Mas também a parte da idade, né? Você não vai estar em 100% em alto nível a vida inteira, né? Tipo, a menos que você seja o Tony Hawk, que pô, já tem um império através do skate e tal, e pode andar sempre. Mas mesmo assim você vê que você não vai ficar, pô, 50 anos arriscando igual um moleque de 20, 18 anos. Entendeu? Só que para você se arriscar, você tem que ter uma base boa também. Você tem que ter ali um segundo plano. Porque se você se quebra, se acontece alguma coisa, tomara que nunca aconteça, como que você vai fazer depois? Então, é dosar bem as coisas e entender que é ilusão porque a gente vive e é da hora, pô, a essência, pô, viver disso e tal, mas tem esse outro lado, que é o viver 100% disso. Quantas pessoas realmente conseguem? Se lá fora já é difícil, imagina aqui no Brasil. Não é para te desestimular mais uma vez, mas é para você ir andando. Você quer ser pro, mas cara, não deixa de fazer uma faculdade, um curso, investir em algum negócio, de repente que você goste, mas ter ali um plano B, porque é algo que não dá para ter 100% de certeza. Beleza? Esse é o Café com Teu Skatista 2. Se vocês gostaram do tema, se vocês têm algo a agregar, deixa aí nos comentários. Lembre-se, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, que é muito importante. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí. Vocês já foram profissionais, já tiveram patrocínios? Como é que foi? Já pararam de andar e aí voltaram, investiram em alguma coisa e hoje andam de vez em quando? Gostaria de saber a opinião de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.